Salve, terceiro ano! Como vocês estão? Beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Professor Leandro falando aqui, Colégio Dominique Ubatuba. Espero que esteja tudo em ordem com vocês. Hoje, nessa aula, galera, nós vamos falar sobre... Nós vamos começar, os estudos do capítulo 20. Beleza? Sugiro que vocês abram suas apostilas aí na apostila 10, na página número 38, né? Vamos falar sobre o capítulo 20 da apostila, que fala sobre grandezas escalares da eletrostática. No capítulo 19, que foi o primeiro capítulo dessa apostila, né? Nós falamos sobre princípios básicos da eletrostática, que é o ramo da física que nós estamos estudando, né? Que é o ramo que estuda os fenômenos relacionados à presença das cargas elétricas. Vimos o que era carga elétrica, vimos o que era os princípios básicos que norteiam a eletrostática, né? Que é o princípio das cargas e o princípio da conservação de cargas, né? Princípio de cargas, os opostos se atraem, né? Princípio da conservação de cargas, a soma das cargas iniciais tem que ser igual à soma das cargas final, tá? Depois, nós vimos processo de eletrização, nós vimos que existem três processos, né, para você carregar um corpo eletricamente: atrito, contato e indução. Posteriormente, nós vimos as duas grandezas vetoriais da eletrostática: campo elétrico e força elétrica. Primeiro nós vimos força, depois nós vimos campo, tá? Então, galera, começando o estudo sobre energia potencial elétrica, esse termo energia potencial, se vocês estão aqui no terceiro ano de física, né, do Colégio Dominique, certamente lá no primeiro ano vocês devem ter ouvido falar em energia potencial. Beleza? Então, antes de entrarmos na energia potencial elétrica, vamos fazer um remember, né, da energia potencial lá em mecânica que vocês viram no primeiro ano do ensino médio. Beleza? Então nós vimos duas situações. Vou só trocar a cor da minha caneta e trocar o slide. Então verifica duas situações, né? Primeira situação, eu tenho um corpo, eu levanto esse corpo a uma altura h do solo, que é o nosso nível de referência, e solto esse corpo. Aí vem a seguinte pergunta: eu precisei aplicar mais alguma força nesse corpo para o corpo cair? Não, né? Porque a partir do momento que o corpo ele adquire velocidade, ele adquire energia cinética. Só que essa energia cinética veio do nada? Não. Ela veio de algum lugar. Da onde? Da energia potencial, que é a energia armazenada no corpo a partir do momento que eu levantei o corpo do solo, né? Então essa energia armazenada, que a gente chama de energia potencial, né? Energia potencial gravitacional, porque ela vem da força gravitacional, também conhecido como força-peso, né? Então, essa energia potencial gravitacional, ela é calculada por mg ΔH, né? E m vezes g, gente, é conhecido como força-peso. Então, força-peso vezes ΔH. Quando ele chega aqui no solo, está na iminência de tocar o solo, toda a energia potencial que ele tinha lá no começo transformou-se em energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética máxima quando está na iminência de tocar o solo. Então significa que a velocidade do corpo ela é máxima, e ela surgiu a partir do momento que a energia cinética surgiu a partir do momento que armazenou-se a energia potencial gravitacional. Beleza? Nós também vimos o sistema massa mola, né? Observe a seguinte situação: a mola ela tinha um comprimento inicial, né? Eu comprimi um bloco contra uma mola e soltei todo o sistema, né? Eu precisei aplicar alguma força além da força da mola para fazer esse bloco entrar em movimento? Não. Então significa que já tinha uma força, né, armazenada na mola para que esse bloco entre em movimento, né? A gente não pode esquecer, gente, que energia e trabalho são conceitos que estão bem juntos, né? Que trabalho, gente, é energia necessária para causar um movimento. Que a gente sabe que trabalho nós estudamos, né? Trabalho é igual a força vezes ΔS, vezes deslocamento, né? Então, se eu não tenho deslocamento, eu não tenho trabalho sobre o corpo, né? Então, para esse bloco entrar em movimento, para ele entrar em deslocamento, eu tenho a força elástica da mola, que vai fazer com que a mola ela retorne ao seu estado original,
né? Que quando eu comprimo uma mola e eu solto, a mola vai voltar ao seu estado original, né? E esse corpo efetuará um deslocamento, né? Sem eu precisar aplicar nenhuma outra força. Então significa que eu tinha uma energia armazenada na mola, que é a energia potencial elástica, que é dada pela fórmula Kx, K delta X, né? Delta X é a deformação da mola, ao quadrado, dividido por 2. Tudo bem? Então, energia potencial mg delta H, energia potencial elástica K vezes delta X ao quadrado sobre 2. Né? Aí, depois de um certo tempo, toda energia potencial vai chegar no ponto que esse corpo vai estar com a sua velocidade máxima. Se ele está com a sua velocidade máxima, significa que a energia cinética dele é máxima. Que toda energia potencial armazenada lá na mola transformou-se em energia cinética. Tá bom? Então, gente, nós vamos tratar esses dois sistemas, tá, como sistemas conservativos. Sistemas onde não há dissipação de energia. Então, o que significa isso? Que a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. Vamos lá, o que é energia mecânica? É o trabalho aplicado por uma força sobre um corpo. Tá? E a energia mecânica nós vimos que é a soma da energia potencial com a cinética. Então, energia potencial final mais a energia cinética final é igual a energia potencial inicial mais energia cinética inicial. Vamos deixar isso por enquanto aqui, daqui a pouco a gente volta. Tá? Agora voltando para a eletrostática, tá? Vamos considerar uma carga Qzão, tá? Ela está paradona aqui, gerando campo elétrico. Tá? Essa região em vermelho aqui, né? Não esquecer que o campo elétrico é a região de influência de uma carga, tá? Em um ponto qualquer aqui do campo elétrico, eu vou colocar uma carga Qzinho, que é uma carga de teste, ou carga de prova. Tá? Há uma distância D dessa carga Qzão. Beleza? Então o que acontece? A partir do momento que eu solto essas cargas, né, vai haver uma força de repulsão entre essas duas cargas, então sinal, né, que as cargas possuem sinais iguais, né, então Qzão e Qzinho, ou os dois são maiores que zero ou são menores que zero, tá? Quando você tem cargas iguais, eles se repelem, tá? Cargas opostas, eles se atraem. O princípio das cargas, né? Já foi explicado. Só que, quando eu aproximo essas duas cargas, tá? É mais ou menos a mesma coisa que eu subir um corpo até uma certa altura e soltar, ou eu comprimir uma mola, ou até mesmo esticar uma mola, né? Que também eu posso soltar e ela, né? E ela voltar ao seu formato original. Então, à medida que eu aproximo essas cargas, eu estou acumulando energia, né? Então, pessoal, do terceiro ano, então essa força eletrostática, lembra que é dada pela constante K vezes o módulo das cargas, né, que estão sofrendo interação, dividido pela distância ao quadrado. Beleza? E a energia que está sendo acumulada, que é essa energia potencial elétrica, então essa energia potencial elétrica, ela é dada pela força elétrica vezes a distância. Tá? Então a energia potencial elétrica ela é dada por K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por Dzão, D ao quadrado vezes D. Né? Então eu posso simplificar aqui, ó. Então a energia potencial elétrica ela é dada por K vezes o módulo das cargas envolvidas dividido pela distância.
Então, quanto mais próximas essas cargas estiverem, a carga Qzão e a carga Qzinho, maior a energia acumulada, né? Aí eu solto, ele pode desenvolver uma maior velocidade, maior energia cinética. Tudo bem? Voltando aqui para, por exemplo, da mecânica, tá? Se eu fizer um ajuste algébrico aqui nessa equação aqui, ó, que eu vou chamar de equação 1, tá? Como assim ajuste algébrico, né? Eu passar todas as energias potencial para um lado e as energias cinéticas do outro. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar a energia cinética do lado esquerdo aqui. Então se eu passar a energia cinética inicial para o outro lado, tá positivo, eu passo para o outro lado negativo, né? Então vai ficar a energia cinética final menos a energia cinética inicial é igual a energia potencial inicial menos a energia potencial final. Beleza? Galera, lembra que eu falei que a energia mecânica nada mais é do que o trabalho aplicar o trabalho que está sendo a energia que está sendo transferida para um corpo através de uma força é o trabalho de uma força. Então isso aqui é igual a trabalho, que é a letra grega tal, né? Então, pessoal, o trabalho ele pode ser dado pela, energia cinética final menos energia cinética inicial. Pessoal, isso aqui é a mesma coisa que variação da energia cinética, né? Uma grandeza final menos a grandeza inicial é a variação da grandeza. Tá? Que é igual, do outro lado da igualdade aqui, ó, energia potencial inicial menos a final é a variação da energia potencial trocada. Então tá com o sinal trocado. É igual a menos a variação da energia potencial. O que é verdade, gente, porque eu falei que esse sistema é conservativo. A energia mecânica, ela tem que ser o quê? Constante. Ela tem que valer o mesmo valor. Tá? Vou dar um exemplo. Se a energia potencial de um lado vale 6 e a cinética vale 10, né? E a cinética foi para 12, se eu aumentei a cinética, para isso aqui ser igual, a potencial tem que valer quanto? 4. Então, se eu aumento a energia cinética, eu reduzo a energia potencial. E vice-versa. Tá? Então, o aumento de um é a redução do outro. Tá? Então, pessoal, essa revisão aqui não está na apostila, tá? É importante vocês saberem disso, tá? Então, o que está escrito na apostila, né? Está escrito apenas que o trabalho é menos a variação da energia potencial, tá? Que é esse trecho, que são esses dois trechos aqui, ó. O que eu fiz aqui? Eu fiz a dedução, né? Porque esse trabalho igual a variação da energia cinética, isso foi visto lá no primeiro ano, no TEC, né? Teorema da energia cinética. Que o trabalho é igual a variação da energia cinética, que consequentemente é menos a variação da energia potencial. Tá bom? Isso ajuda muito na hora de calcular a relação entre energia potencial elétrica e o trabalho da força elétrica. Então, conforme eu acabei de falar, né, o trabalho ele pode ser dado pela variação da energia cinética, né? Porque quando eu solto essas duas cargas, eles vão adquirir velocidade. Tá? Então, logo vão adquirir energia cinética. Toda a energia que estava armazenada, potencial, vai virar energia cinética. Tá? Então, se varia a energia cinética, então vai reduzir, vai haver uma variação negativa da energia potencial elétrica. Tá bom? Então, só para lembrar. E também que é igual, né? A energia potencial elétrica. Aqui eu vou colocar elétrica, tá, gente? Que esqueci de colocar. Energia potencial elétrica inicial menos energia potencial elétrica final, tá? Isso é importante vocês lembrarem. Tranquilo? Então, o trabalho da força elétrica
É menos a variação da energia potencial elétrica. Então, galera, vendo esse desenho aqui, tá? Vamos supor que eu quero... Aqui está a carga fixa Qzão. E a carga Qzinho, ela está saindo do ponto A para o ponto B. Tá? Então, como é que vai ser o trabalho da força eletrostática aqui, da força elétrica, né? Então, trabalho da força elétrica, ela vai ser igual a energia potencial elétrica do ponto A, que é o inicial, menos a energia potencial elétrica do ponto B, tá? Pessoal, assim como em outros sistemas, tá? Como a queda livre, né? Variação de altura, não importa a trajetória que esse ponto fez. O que importa apenas são os pontos inicial e final, tá? Onde esse corpo aqui, essa carga esteve. O trajeto, se foi reto, se foi dessa forma aqui, todo estrombólico, aqui, todo esquisito aqui, né? Então, não importa. O que importa são apenas os pontos A e B. Acabou. É só isso que interessa para nós. Tudo bem? Outra coisa importante lá do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio, né? Que nós vimos, né? Que o trabalho pode ser positivo ou negativo, tá? O que significa um trabalho positivo? Trabalho maior que zero, tá? Quando o trabalho é maior que zero, ele é conhecido como trabalho motor, tá? O que significa o trabalho motor, né? Significa que a força aplicada sobre o corpo, ela favorece, ela faz mover, por isso que é chamado de motor, ela faz mover o corpo, tá? Então significa que a força ela está ajudando no deslocamento. E como trabalho, né? Trabalho é força vezes deslocamento. Eu vou chamar de ΔS aqui, tá? E força e deslocamento são vetores, né? E se os dois estiverem no mesmo sentido, eles vão ser positivos, né? Então aqui vai ser, ó, vetor F, vetor deslocamento, vetor ΔS, tá? Então quando o trabalho for maior que zero, significa que o movimento ele é espontâneo, tá? E significa que os vetores F e D estão no mesmo sentido. Tá bom? Quando o trabalho for menor que zero, quando o trabalho for menor que zero, ele é chamado de trabalho resistente. Então, o movimento que está ocorrendo é forçado. Ele é forçado. Exemplo, gente, se o corpo está se deslocando, por exemplo, aqui meu vetor ΔS, ele está para a direita e eu estou aplicando uma força para a esquerda, ó, o trabalho dessa força aqui, ele está se deslocando, ele está atrapalhando o movimento, ele está fazendo ele tá fazendo uma oposição, uma resistência a essa força. Se a força é resistente, o trabalho ele é resistente. E para o corpo se mover, ele tem que vencer essa força. Não é natural isso. Por que eu estou falando isso, gente? Porque nas duas situações que lá da mecânica, né, que eu falei, quando eu levanto o corpo aqui, eu não preciso fazer mais nenhuma força. Ele naturalmente já cai devido à ação da força-peso. Tá? Então, é um movimento espontâneo. Né? Então, consequentemente, o trabalho da força-peso ele vai ser maior do que zero, porque ele vai estar no mesmo sentido do ΔS, do deslocamento. Tá? Da mesma forma que se eu pegar o sistema massa-mola, eu comprimir e soltar, a força elástica, que é a força que vai fazer com que a mola volte ao comprimento original,
ele vai estar para a direita e vai fazer com que o deslocamento corra para a direita. Então vai ser espontâneo, não precisa fazer mais nenhuma força para o bloco se mover. Então vai ser um movimento espontâneo e o trabalho vai ser maior do que zero. Tá bom? Aí vocês vão falar assim para mim, pô, professor, por que você falou de trabalho forçado e trabalho de movimento forçado e movimento espontâneo? Tá? Vamos lá. Eu elaborei 4 situações, tá? 2 situações onde as cargas em laranja, tá, estão fixas. As cargas em preto, elas estão, vamos dizer assim, móveis, tá? Elas estão fixas, mas eu posso soltar, né? Eu fiz 2 situações que as cargas móveis são maiores que zero e 2 situações onde a carga móvel é menor, que tem a carga, né, menor do que zero, tá? Então, vamos fazer uma análise das forças atuantes, né? Ó, cargas com sinal igual, haverá que tipo de força? Força de repulsão. Então vai haver uma força de... Deixa eu só ajeitar aqui, gente. Então vai haver uma força de repulsão. Eles vão afastar essas cargas, né? Beleza? Aqui no de baixo, ó, tem cargas distintas, ó, cargas com sinais diferentes. Então eles vão sofrer uma atração. Agora, na situações onde a carga de prova, tá, o Qzinho, é menor do que zero. Ó, carga positiva com carga negativa, vai sofrer atração. Beleza? E carga negativa com carga negativa vão sofrer repulsão. Então já fiz as forças. Beleza? Agora, lembra que eu falei que no movimento espontâneo, o deslocamento e a força, elas devem ter o mesmo sentido, tá? Então, como as cargas em laranja, elas estão fixas, elas não vão se mover. Mas as cargas em preto vão, tá? Então, eu vou representar o vetor ΔS, que é o meu vetor de deslocamento. Ó, aqui é ΔS. Aqui, ΔS. Aqui, ΔS. E no último aqui, ó, ΔS. Perfeito? Tranquilo. Todas essas cargas estão com uma distância D, a distância é a mesma. Beleza? Só que tem um detalhe. Todas as cargas que estão paradas, tá? Lembra-se do lance do campo elétrico? Campo elétrico é a influência que uma carga exerce sobre uma determinada região, né? Tanto que se eu colocar uma carga de prova ali, ela vai se atrair ou vai se repelir, ou pode ficar parada também se o campo elétrico for nulo, tá? Só que da mesma forma que eu tenho o campo elétrico nas grandezas escalares, eu tenho uma outra grandeza chamada potencial elétrico. O que é potencial elétrico, gente? Potencial elétrico é o tanto de energia que essa carga fixa, né, possui por unidade de carga, né? Isso aqui a gente vai ver depois, tá, gente? Com mais detalhes, tá? Não vou me aprofundar nisso agora. Então, o potencial elétrico é igual à energia potencial elétrica dividido pelo valor da carga de prova, tá? Então, se por exemplo, eu tenho uma carga fixa aqui, sei lá, não importa o sinal, tá? Eu tenho o ponto P, que o potencial é em relação ao ponto, tá? Que é em relação a um ponto. Se eu colocar uma outra carga aqui, uma carga de prova, Qzinho, né?
Para eu movimentar essa carga de prova Qzinho, eu preciso de dar energia potencial, né? Porque vai ter força eletrostática. Da força eletrostática vai armazenar energia que vai deslocar essa carga de prova. Isso é potencial elétrico. Tá? A gente vai ver com mais detalhes na próxima aula. Né? Só o detalhe, o potencial elétrico, tá? O potencial elétrico, se a carga fixa for positiva, o potencial é positivo. Então, se Qzão for positivo, o meu V será positivo. E se meu Qzão for negativo, o potencial será negativo, tá? Pessoal, potencial elétrico vai ser super importante depois. Por quê? Porque o movimento das cargas, também conhecido como corrente elétrica, tá? Ele se dá da diferença de potencial entre dois pontos, tá? Então, se eu tenho uma diferença de potencial entre dois pontos, haverá movimento de cargas, conhecido como corrente elétrica. Aí já é o assunto da nossa apostila 11. Então, a gente está fazendo a transição da eletrostática para eletrodinâmica, tá bom? Vai ser um pouco mais pra frente, tá? Desculpa até se eu sair um pouco do foco, mas vamos lá. Então, pessoal, aqui, gente, eu representei as 4 situações e as situações onde força e deslocamento estão no mesmo sentido. Então, seja, movimentos, aqui tudo movimentos espontâneos, tá, gente? Tudo movimentos espontâneos, tá? Então, ou seja, se eu tivesse duas cargas iguais e eu quisesse que ele se deslocasse, né? Se deslocasse para o outro lado aqui, meu ΔS, eu teria que fazer um movimento contrário à força eletrostática. Aí não é espontâneo, seria forçado, né? E meu trabalho seria menor que zero, porque ΔS e F estão em sentidos contrários, tá? Então eu só estou mostrando as situações espontâneas. Tá bom? Opa, eu acho que apaguei um... eu apaguei uma carga aqui, sem querer. Isso aqui é positivo. Tá? Continuando aqui. Só vocês notarem, tá, que quando a carga de prova ela é positiva, a carga em preto, tá? Lembra que eu falei que o potencial de uma carga fixa positiva, o potencial é positivo. Então significa que, ó, ela está ficando cada vez mais distante, né? Cada vez mais distante da carga positiva, tá? Se eu estou ficando cada vez mais distante, ó, é só você lembrar, né, gente? Que, ó, substituindo aqui, energia potencial é igual a K vezes módulo de Qzão vezes módulo de Qzinho sobre D dividido por Q. Aí o D ele vai parar no denominador, né? Divisão de fração. Então vai ficar alguma coisa mais ou menos assim, ó. D vezes Q, tá? Então atente à distância. Se eu estou aumentando a distância entre as cargas, tá? E o meu potencial ele é positivo, eu estou diminuindo o meu potencial. Olha só o que eu falei, porque ó, no cálculo da fórmula do potencial elétrico, não é o módulo, tá, gente? É o valor da carga de prova. E a carga de prova ela é positiva. Então, a carga positiva ela está indo para uma região de menor potencial. Agora, imagina a carga fixa. Bem, se eu falei maior potencial, desculpa. A carga positiva, se a carga de prova, ela vai para uma região de menor potencial. Tá? Ela está indo para a direita de vocês, tá bom? Para a direita. Agora, se a carga fixa for negativa, tá? Se a carga fixa for negativa, ó, eu vou colocar o menos Q aqui, ó. Menos Q, e o resultado do meu potencial vai ser o quê? Negativo.
Só que como o deslocamento está ocorrendo para direita, tá? Para direita, então o meu potencial está ficando cada vez mais negativo. Significa que minha carga positiva está indo para uma região de menor potencial, tá? Então, o que significa isso? Que as cargas positivas, elas sempre vão para uma região de menor potencial, que eu vou explicar com mais calma na próxima aula, tá? Mas já que está sendo dito agora no livro, vou explicar. E as cargas negativas, tá? Elas sempre vão para uma região de maior potencial, tá? Só que para eu reduzir o meu potencial, eu tenho que reduzir por conta dessa fórmula aqui, ó, energia potencial dividido pela carga, né? Eu tenho que diminuir a minha energia potencial. Então, a minha energia potencial, deixa eu colocar em outra cor para não ficar confuso aqui. Então, a minha energia potencial final, ela tem que ser menor do que a inicial, no caso das cargas positivas. No caso das cargas negativas, eu aumento a energia potencial. A final é maior do que a inicial. Beleza, gente? Na próxima aula, a gente vai falar com mais calma a respeito de potencial elétrico. Tá? O que é importante para nós agora? Tá? É saber que as cargas positivas elas vão para a região de menor, aonde a energia potencial é menor. Tá? E as cargas negativas, né, as cargas de prova negativas, que são essas pretas aqui, tá? Elas vão para onde a energia potencial é maior. É isso que é importante agora. Tá bom? É que o potencial foi um artifício matemático para explicar isso. Tá bom, gente? Então acho que já deu 32 minutos, beleza? Eu vou sugerir alguns exercícios. Sugiro que vocês façam os exercícios. Não são todos, tá? Eu sugiro que você faça os exercícios do 1, 2, 3 e 5, porque o 4 e o 6, eu não sei por que colocaram agora nessa aula, eu acho melhor deixar para fazer junto com os exercícios de potencial elétrico. Tá? A gente vai ver diferente potencial, né? O que é potencial mesmo, né? Então até prefiro para não ficar muito acumulativo. Beleza? Aí vocês vão perguntar, pô, professor, mas e essa foto de raio aí? O que tem a ver, né? Porque se a gente estudar potencial, energia potencial e potencial, o nosso próximo assunto, depois de distribuição de cargas, é corrente elétrica. E a corrente elétrica ela vem de uma diferença de potencial elétrico que depende da energia potencial, que foi o assunto dessa aula. Tá bom, meninos? Então, um abraço, 33 minutos de vídeo, já deu. Se cuidem e tchau. Obrigado pela atenção, até a próxima.